Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Capítulo 2. Do registro tardio. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 480. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo previsto no artigo 50 da Lei 6015/1973 serão registradas nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. O procedimento de registro tardio previsto neste capítulo não se aplica para a lavratura de assento de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais, regulamentado pela Resolução Conjunta 03, de 19 de abril de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e não afasta a aplicação do previsto no artigo 102 da Lei N. 8.069/90. Parágrafo 2º. O procedimento de registro tardio somente ocorrerá nos casos em que não houver indícios de lavratura de registros ou expedição de certidões avulsas que tenham produzido efeitos anteriormente, observado, nesses casos, o procedimento de suprimento de que trata este Código, de artigo 205. Artigo 481. O requerimento de registro será direcionado ao oficial de registro civil das pessoas naturais do lugar de residência do interessado e será assinado por duas testemunhas, sob as penas da lei. Parágrafo único. Não tendo o interessado moradia ou residência fixa, será considerado competente o oficial de registro civil das pessoas naturais do local onde se encontrar. Artigo 482. Do requerimento constará: alínea o dia, o mês, o ano e o lugar do nascimento e a hora certa, sempre que possível determiná-la. Alínea B, o sexo do registrando. Alínea C, o seu prenome e seu sobrenome. Alínea D, o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. Alínea I, os prenomes e os sobrenomes, a naturalidade, a profissão dos pais e sua residência atual, inclusive para apuração de acordo com este capítulo. A linha F, indicação dos prenomes e dos sobrenomes dos avós paternos e maternos que somente serão lançados no registro se o parentesco decorrer da paternidade e da maternidade reconhecidas. A linha G, e a atestação por duas testemunhas entrevistadas pelo oficial de registro, ou preposto expressamente autorizado, devidamente qualificadas, nome completo, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão, residência, números de documento de identidade e, se houver, número de inscrição no CPF, sob responsabilidade civil e criminal, da identidade do registrando, bem como do conhecimento de quaisquer dos outros fatos relatados pelo mesmo, e a linha H, a fotografia do registrando e, quando possível, sua impressão datiloscópica, obtidas por meio material ou informatizado, que ficarão arquivadas na serventia, para futura identificação se surgir dúvida sobre a identidade do registrando. Parágrafo 1º. O requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de formulário, que deverá ser fornecido pelo oficial. Parágrafo 2º. O oficial certificará a autenticidade das firmas do interessado ou do seu representante legal, bem como das testemunhas, que forem lançadas em sua presença ou na presença de preposto autorizado. Parágrafo 3º. Caso se trate de interessado analfabeto sem representação, será exigida a aposição de sua impressão digital no requerimento, assinado, a rogo, na presença do oficial. Parágrafo 4º. A ausência das informações previstas nas alíneas D, I, F e H deste artigo não impede o registro, desde que fundamentada a impossibilidade de sua prestação. Parágrafo 5º. Ausente a identificação dos genitores, será adotado o sobrenome indicado pelo registrando, se puder se manifestar, ou, em caso negativo, pelo requerente do registro tardio. Artigo 483. Se a declaração de nascimento se referir à pessoa que já tenha completado 12 anos de idade, as duas testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do oficial, ou de preposto expressamente autorizado, que examinará seus documentos pessoais e certificará a autenticidade de suas firmas, entrevistando-as, assim como entrevistará o registrando e, sendo o caso, seu representante legal, para verificar, ao menos, a linha U se o registrando consegue se expressar no idioma nacional, como brasileiro. A linha B, se o registrando conhece razoavelmente a localidade declarada como de sua residência, as ruas principais, prédios públicos, bairros, peculiaridades etc. A linha C, quais as explicações de seu representante legal, se for caso de comparecimento deste, a respeito da não realização do registro no prazo devido. A linha D, se as testemunhas realmente conhecem o registrando, se dispõe de informações concretas e se tem idade compatível com a efetiva ciência dos fatos declarados no requerimento, preferindo-se as mais idosas do que ele.
Alínea I. Quais escolas o registrando já frequentou e em que unidades de saúde busca atendimento médico quando precisa? Alínea F. Se o registrando tem irmãos, e se positivo, em que cartório eles estão registrados? Se o registrando já se casou e, se positivo, em que cartório? Se o registrando tem filhos, e se positivo, em que cartório estão registrados? Alínea G. Se o registrando já teve algum documento, como carteira de trabalho, título de eleitor, documento de identidade, certificado de batismo, solicitando, se possível, a apresentação desses documentos. Parágrafo único. A ausência de alguma das informações previstas neste artigo não impede o registro, desde que justificada a impossibilidade de sua prestação. Artigo 484. Cada entrevista será feita em separado e oficial, ou preposto que expressamente autorizar, reduzirá a termo as declarações colhidas, assinando-o junto ao entrevistado. Artigo 485. Das entrevistas realizadas o oficial, ou preposto expressamente autorizado, lavrará minuciosa certidão acerca dos elementos colhidos, decidindo fundamentadamente pelo registro ou pela suspeita, nos termos deste capítulo. Parágrafo único. O requerente poderá apresentar ao oficial de registro documentos que confirmem a identidade do registrando, se os tiver, os quais serão arquivados na serventia, em seus originais ou suas cópias, em conjunto com o requerimento apresentado, os termos das entrevistas das testemunhas e as outras provas existentes. Artigo 486. Sendo o registrando menor de 12 anos de idade, ficará dispensado o requerimento escrito e o comparecimento das testemunhas mencionadas neste capítulo se for apresentada pelo declarante a declaração de nascido vivo, DNV, e instituída pela Lei 12.662, de 5 de junho de 2012, devidamente preenchida por profissional da saúde ou parteira tradicional. Parágrafo único. No registro de nascimento de criança com menos de 3 anos de idade, nascida de parto sem assistência de profissional da saúde ou parteira tradicional, a declaração de nascido vivo será preenchida pelo oficial de registro civil que lavrar o assento de nascimento e será assinada também pelo declarante, o qual se declarará ciente de que o ato será comunicado ao Ministério Público. Artigo 487. O oficial, nos 5 dias após o registro do nascimento ocorrido fora de maternidade ou estabelecimento hospitalar, fornecerá ao Ministério Público da comarca os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. Artigo 488. A maternidade será lançada no registro de nascimento por força da declaração de nascido vivo, DNV, quando for apresentada. Parágrafo 1º. O estabelecimento da filiação poderá ser feito por meio de reconhecimento espontâneo dos genitores, nos termos do artigo 1609, inciso 1 do Código Civil Brasileiro, independentemente do estado civil dos pais. Parágrafo 2º. Capítulo 3 do título 2 do livro 5 da parte especial deste Código de Normas aplica-se aos registros de nascimento lavrados de forma tardia tanto para o reconhecimento da paternidade como para o da maternidade. Parágrafo 3º. A paternidade ou a maternidade também poderá ser lançada no registro de nascimento por força da presunção estabelecida no artigo 1597 do Código Civil, mediante apresentação de certidão do casamento com data de expedição posterior ao nascimento. Parágrafo 4º. Se o genitor que comparecer para o registro afirmar que estava separado de fato de seu cônjuge ao tempo da concepção, não se aplica a presunção prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se não houver elementos nos termos do presente artigo para se estabelecer ao menos um dos genitores, o registro deverá ser lavrado sem a indicação de filiação. Artigo 489. Admitem-se como testemunhas, além das demais pessoas habilitadas, os parentes em qualquer grau do registrando, de artigo 42 da Lei 6.015/73, bem como a parteira tradicional ou profissional da saúde que assistiu o parto. Parágrafo único. Nos casos em que os declarantes e as testemunhas já firmaram o requerimento de registro, fica dispensada nova colheita de assinaturas no livro de registro de nascimentos. Artigo 490. Em qualquer caso, se o oficial suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir provas suficientes. Parágrafo 1º. A suspeita poderá ser relativa à identidade do registrando, à sua nacionalidade, à sua idade, à veracidade da declaração de residência, ao fato de ser realmente conhecido pelas testemunhas, à identidade ou sinceridade destas, à existência de registro de nascimento já lavrado, ou a quaisquer outros aspectos concernentes à pretensão formulada ou à pessoa do interessado. Parágrafo 2º. As provas exigidas serão especificadas em certidão própria, da qual constará se foram, ou não, apresentadas.
Parágrafo 3º. As provas documentais, ou redutíveis a termos, ficarão anexadas ao requerimento. Artigo 491. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juiz corregedor permanente, ou ao juiz competente na forma da organização local. Parágrafo único. Sendo infundada a dúvida, o juiz ordenará a realização do registro, caso contrário, exigirá justificação ou outra prova idônea, sem prejuízo de ordenar, conforme o caso, as providências penais cabíveis. Artigo 492. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz internada em hospital psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, HCTP, instituição de longa permanência, GUP, hospital de retaguarda ou instituições afins, poderá o Ministério Público requerer o registro diretamente ao oficial de registro civil competente, fornecendo os elementos previstos neste capítulo para o requerimento de registro tardio, no que couber. Parágrafo 1º. O Ministério Público instruirá o requerimento com cópias dos documentos que possam auxiliar a qualificação do registrando, tais como prontuário médico, indicação de testemunhas, documentos de pais, irmãos ou familiares. Parágrafo 2º. Quando ignorada a data de nascimento do registrando, poderá ser atestada por médico a sua idade aparente. Parágrafo 3º. O registro de nascimento será lavrado com a anotação, à margem do assento, de que se trata de registro tardio realizado na forma deste artigo, sem, contudo, constar referência ao fato nas certidões de nascimento que forem expedidas, exceto nas de inteiro teor. Artigo 493. O Ministério Público poderá solicitar o registro tardio de nascimento atuando como assistente, ou substituto, em favor de pessoa tutelada pelo Estatuto da Pessoa Idosa, ou em favor de incapaz submetido à interdição provisória ou definitiva, sendo omisso o curador, aplicando-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 494. Lavrado o assento no respectivo livro, haverá anotação, com indicação de livro, folha, número de registro e data, no requerimento que será arquivado em pasta própria, junto aos termos de declarações colhidas e as demais provas apresentadas. Parágrafo 1º. O oficial fornecerá ao Ministério Público, ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e à autoridade policial informações sobre os documentos apresentados para o registro e sobre os dados de qualificação das testemunhas, quando for solicitado em decorrência da suspeita de fraude ou de duplicidade de registros, sem prejuízo de fornecimento de certidão nos demais casos previstos em lei. Parágrafo 2º. O oficial, suspeitando de fraude ou constatando a duplicidade de registros depois da lavratura do registro tardio de nascimento, comunicará o fato ao juiz corregedor permanente, ou ao juiz competente na forma da organização local, que, após ouvir o Ministério Público, adotará as providências que forem cabíveis. Artigo 495. Constatada a duplicidade de assentos de nascimento para a mesma pessoa, decorrente do registro tardio, será cancelado o assento de nascimento lavrado em segundo lugar, com transposição, para o assento anterior, das anotações e averbações que não forem incompatíveis. Parágrafo 1º. O cancelamento do registro tardio por duplicidade de assentos poderá ser promovido de ofício pelo juiz corregedor, assim considerado aquele definido na órbita estadual e do Distrito Federal como competente para fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, ou a requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado, dando-se ciência ao atingido. Parágrafo 2º. Havendo cancelamento de registro tardio por duplicidade de assentos de nascimento, será promovida a retificação de eventuais outros assentos do registro civil das pessoas naturais abertos com fundamento no registro cancelado, para que passem a identificar corretamente a pessoa a que se referem. Capítulo 2A. Do procedimento de promoção do registro de nascimento no caso de omissão. Artigo 495-A. Identificada ação ou omissão do Estado ou sociedade, falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável quanto à ausência de registro da criança ou adolescente, o Juízo da Infância e da Juventude determinará a expedição de mandado para o registro de nascimento como forma de assegurar sua proteção integral por meio da garantia de seu direito da personalidade, observado o disposto neste capítulo. Parágrafo 1º. Para se certificar da inexistência de registro de nascimento da criança ou adolescente, o Juízo da Infância e da Juventude, antes da providência prevista no caput, deverá proceder à consulta na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC. Parágrafo 2º. Os mandados judiciais que determinarem o registro de nascimento deverão ser remetidos eletronicamente aos oficiais de registro civil das pessoas naturais.
preferencialmente por meio da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais CRC, ou outro meio que também permita a comprovação de sua recepção pela serventia. Artigo 495-B. Quando não for possível precisar a qualificação pessoal de criança ou adolescente, a determinação da lavratura do seu registro de nascimento será precedida da confecção de termo circunstanciado sobre o fato, acompanhado das seguintes declarações. Inciso 1. Hora, dia, mês e ano do nascimento. Inciso 2. Lugar do nascimento. Inciso 3. Idade aparente. Inciso 4. Sinais característicos. Inciso 5. Objetos encontrados com a criança ou adolescente. Artigo 495-C. Na instrução do feito relativo ao registro de nascimento de que trata este capítulo, em não sendo possível identificar o nome atribuído à criança ou ao adolescente pelos genitores, devem ser adotadas as seguintes providências, no que couber. Inciso 1. Determinar as provas e diligências necessárias à instrução do feito visando a identificação de dados qualificativos da criança ou do adolescente bem como de seus familiares, a fim de permitir atribuir a ela nome que seja significativo à sua história de vida e ao seu direito à identidade. Inciso 2. Sendo conhecido o nome de familiares, verificar se não há registro civil da criança ou adolescente em outra localidade. Inciso 3. Verificar se a criança ou adolescente não é desaparecido, consultando os bancos de dados da polícia, inclusive genéticos. Inciso 4. Em se tratando de criança ou adolescente com capacidade de se comunicar, verbalmente ou por outro meio, tem o direito de ser ouvido para que informe qual o nome pelo qual se identifica. Artigo 495-D. Na atribuição do nome completo da criança ou adolescente na forma deste capítulo, o juiz observará os seguintes critérios. A linha onomástica comum e mais usual brasileira. A linha B, para o sobrenome, as circunstâncias locais, históricas e pessoais com o fato, respeitado, se possível, o artigo 55, parágrafo 2º, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. A linha C e a diretriz de evitar homonímias. A linha D e a prevalência, se for o caso, do nome pelo qual a criança ou o adolescente declara identificar-se. A linha I e a vedação de atribuir nomes que, inciso 1, sejam suscetíveis de exposição ao ridículo. Inciso 2. Possibilitem o pronto reconhecimento do motivo do registro. Inciso 3. Se relacionem a pessoas de projeção social, política, religiosa ou qualquer outra de fácil identificação, ainda que somente em âmbito local ou. Inciso 4. De qualquer forma tenham a aptidão de ensejar constrangimento. Artigo 495-E. Feito o registro, deverá o oficial de registro civil, no prazo de 5 dias úteis, e sob pena de incorrer em infração disciplinar, remeter eletronicamente a certidão de nascimento ao juízo mandante para juntada aos autos. Parágrafo único. A inobservância do dever estabelecido nesse artigo não caracterizará infração disciplinar se decorrer de motivo justificável, devidamente informado ao juízo mandante dentro do mesmo prazo conferido para o atendimento da obrigação.